Muito bem. Vamos dar continuidade, então, no módulo 11 de matemática. Agora o capítulo 3. Nesse capítulo, cujo título é Comprimento e área de figuras com componentes circulares. Ou seja, nós vamos estudar figuras, basicamente o círculo e algumas de suas partes. Figuras planas, né? Nesse caso a figura plana será o círculo. E alguns sólidos geométricos, basicamente a esfera, o cone e o cilindro. Tranquilo? Então vamos iniciar esse estudo. Olha só. Comprimento e área de figuras com componentes circulares. Isso está na página 468 do nosso livro, certo? Então ele vai começar assim, ó. Como é que eu meço objetos circulares? E ele começa com uma situação. Uma situação problema básica, né? Ele te dá uma sala. Deixa eu sair daqui. Ele te dá uma sala retangular. Ele quer colocar uma mesa circular, uma mesa redonda aqui dentro dessa sala. Qual que fica melhor? A da esquerda ou a da direita? Né? Qual que fica mais adequada ao espaço? Qual é a superfície que essa mesa vai ocupar? E que parte da sala essa mesa vai ocupar? Ou seja, essa parte aqui, quanto representa da sala toda? Será que está proporcional? Estará adequado? Todas essas questões são respondidas com as medições de objetos circulares. Tá certo? E o objeto circular mais conhecido nosso é a circunferência. Tranquilo? E nós vamos descobrir então alguns elementos da circunferência e ver a diferença entre círculo e circunferência. Tranquilo? Então vamos iniciar esse processo aqui. Deixa eu só pegar um espaço aqui. Então olha só. Eu vou traçar aqui uma circunferência qualquer, tá? Para isso, existe um instrumento chamado compasso. Ok? Instrumento chamado compasso. Que serve para traçar círculos ou circunferências. O compasso é composto de uma ponta chamada ponta cega, que não risca, e uma ponta que risca. Eu vou desenhar então a circunferência. Preste bem atenção a esse detalhe. Deixa eu diminuir aqui a atenção ao raio da circunferência. Veja aqui no canto esquerdo, 5,6, 5,3, 5, 4. Estou diminuindo o raio, ou seja, a distância do centro da circunferência. Vou fazer uma circunferência com 3 centímetros de raio, tá? Vou fazer o círculo então. Olhe lá. Opa, não estou conseguindo pegar agora. Prontinho, olha só. Tracei. Essa linha verde, gente, é a circunferência, tá bom? A linha verde é a circunferência. Esse pontinho aqui, essa cruzinha, chama-se centro da circunferência. A circunferência, ela delimita nesse espaço aqui, ó, esse espaço preto, duas regiões. Uma região interna, ou seja, que fica aqui na circunferência, olha lá, dentro da circunferência, tá certo? Sem sair da linha verde na parte de dentro. Tudo isso aqui, delimitado pela linha verde, é a região interna, tá?
Tudo isso aqui é a região interna. E tem uma região externa, que é a parte preta. O que eu quero chamar a atenção? Essa parte de dentro é o que a gente chama de círculo. Então, o que é o círculo? É a região interna de uma circunferência. E a linha verde, aquela que eu tracei inicialmente, ou seja, só isso aqui, só o contorno é que é a circunferência. Tranquilo? Então, região interna é o círculo, região da linha, do contorno, é a circunferência. A distância que vai... Deixa eu pegar aqui uma outra cor. A distância que vai do centro da circunferência, preste bem atenção, do centro do círculo até a circunferência. Deixa eu fazer isso com a linha um pouco mais grossa. Daqui para cá. Opa! Aqui, pronto. Isso aqui chama-se raio da circunferência. Qualquer linha que vá do centro até a circunferência é raio. Ó, vou traçar outro raio, lá para cima. Outro raio. Vou traçar um outro raio aqui, ó, que vem aqui para o lado esquerdo, a continuação do... Deixa eu só colocar isso aí um pouquinho mais para cima. Aqui, ó, outro raio. São vários raios, eu posso traçar aqui infinitos raios, tá? Vou traçar mais um aqui para baixo, só para dividir esse círculo em 4 partes iguais, né? Pronto. Tá certo? Tudo isso é raio. A distância, atenção agora, a distância que vai que passa pelo centro, pega um raio, depois pega outro raio, a gente chama de diâmetro. Então essa linha azul é o diâmetro. Vou fazer até mais espessa. Isso aqui é um diâmetro. Tranquilo? Ou seja, esse pedacinho aqui, se eu chamar de raio R, até o centro, mede R. E esse outro pedacinho eu chamando também de R, ou seja, eu tenho quantos R's aqui? De uma ponta a outra, eu tenho 2 raios. Conclusão, o diâmetro, se eu chamar o diâmetro de D, é igual a 2 vezes o raio, sempre. Tá certo? Então, esses elementos vocês têm que estar atentos. O diâmetro é o dobro do raio. E o diâmetro é a distância. O diâmetro é a distância que vai de um ponto ao outro extremo, passando pelo centro da circunferência. Isso é diâmetro. E a distância que vai do centro até a circunferência é raio. Veja que eu podia ter feito raio assim também, certo? É tudo igual, mesma medida. Tudo bem? Quero só lembrar mais um elemento dos círculos. Quando a gente estiver tratando de área, a gente fala de área do círculo, ou seja, a área dessa região interna, é a superfície. Quando eu estiver falando, atenção agora, de comprimento da circunferência, eu estou falando dessa linha. Ou seja, se eu começasse a andar em cima dessa linha verde, bem aqui, começasse a andar circulando em cima dela, eu ia caminhar uma certa distância. Essa distância que eu caminhei aqui é o que a gente chama de, sempre em cima da linha verde, é o que a gente chama de comprimento da circunferência. Tá certo? Então, ó,
Esses foram os elementos principais do círculo e bem como a diferença entre círculo e circunferência. No próximo vídeo a gente continua para trabalhar ainda essa forma geométrica tão importante na matemática. Até lá!